Oi, oi, boa noite, gurias, tudo bem? Então, eu tava com uma palavra já encaminhada, já pensada, né? Que referia à maternidade, até por conta do Dia das Mães. Mas eu sinto que essa palavra ficou como semente. Porque agora eu tava lendo o livro de Jó, tava terminando a leitura do livro de Jó. E uma palavra saltou aos meus olhos e foi como se o Senhor fosse ministrando ao meu coração, sabe? E dissesse, a palavra não é essa. Então, eu tava lendo, e ali no capítulo 38, versículo 1, me chamou muita atenção, porque fala assim, que o Senhor falou com Jó, né, na tempestade. Eu vou ler para vocês exatamente a frase para que vocês se assinem. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, que essa é a frase, Jó capítulo 38, versículo 1. Isso foi me chamando a atenção, porque muitas vezes quando a gente está no meio da tempestade, a gente não ouve a voz do Senhor. Na verdade, a gente acha que o Senhor nem fala. E isso me levou a lá no livro de Mateus, lá no Evangelho, né? Aquela passagem que é citada nos livros do Evangelho, que diz que Jesus dormia no barco durante a tempestade. E isso foi ministrando tanto ao meu coração, porque independente da tempestade que a gente esteja passando na nossa vida, o Senhor continua com a gente no barco. O Senhor, Ele nunca nos deixou. O Senhor, Ele todo o tempo, Ele permanece ali. E o Senhor fala com a gente no meio da tempestade. O que acontece é para onde os nossos olhos, para onde o nosso coração está voltado durante a tempestade. O nosso coração ele está voltado para o ruído que a tempestade faz, ou ele está voltado para a voz do Senhor. Naquilo que está o nosso coração é que vai estar a sensibilidade do que a gente vai ouvir. Muitas vezes quando a gente está passando pela tempestade na nossa vida, o Senhor ele fala, mas a gente não escuta porque nossos olhos, nosso coração não está voltado para Ele. O inimigo ele tenta a todo custo colocar distrações para nos trazerem medo, para que a gente se afaste do Senhor. O medo ele nos afasta do Senhor, porque quanto mais a gente alimenta o medo, menos a gente confia nele. O medo, ele anula, né, a nossa fé, ele anula a nossa confiança, e é por isso que o inimigo ele insiste tanto em nos trazer medo. Porque se ele nos traz medo, ele tá nos afastando da presença do Senhor, né? Então, me chamou muita atenção, porque enquanto eu ia fazendo meu devocional, eu tenho o hábito de fazer uma devocional em algumas partes, assim. Eu escrevi a frase que diz assim, em nome de Jesus eu clamo a Ti, que feche os meus olhos, os meus ouvidos e a minha mente, das distrações que o medo da tempestade me traz. Porque eu entendo que é isso que o inimigo quer. No meio da tempestade ele quer nos trazer medo para nos distrair. E a todo custo, o inimigo ele tentou distrair Jó. Ele fez Jó passar por dores terríveis, dores de perda, dores de falência, dores de enfermidade. Ele fez com que Jó chegasse no fundo do poço. E quando ele não tinha mais fundo para descer, os amigos de Jó, a esposa de Jó, aqueles que Jó confiava, chegaram até ele e usaram o inimigo na boca das pessoas que ele amava para fazer ele duvidar. Para fazer ele duvidar da identidade dele, para fazer ele duvidar de quem ele era, para fazer ele duvidar da santidade dele, da identidade dele de filho. E Jó, ele em todo o tempo, ele dizia que ele não era pecador, que ele era um homem justo. Mas eles, em todo o tempo, trouxeram a ele dúvida. Eles ficaram no ouvido dele soprando dúvida. E Jó chegou com a boca dele, né, querer duvidar do seu próprio nascimento. Ele quis a morte. Ele disse que maldito era o dia que ele tinha nascido. Então, o que o inimigo ele mais quer é nos trazer distração. Porque enquanto a gente está com ruído ao nosso redor, o nosso coração não está voltado para o Senhor. Mas depois de tudo isso, no final, ali, no final do livro, Jó fala que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas agora, ele conhecia o Senhor com os próprios olhos. E ele só pôde conhecer o Senhor com os próprios olhos. Além de religiosidade, além de qualquer coisa que pudesse estar ali prendendo ele, além de uma idolatria, além de religiosidade, além de crendice, além de qualquer coisa. Jó conheceu o Senhor com seus próprios olhos, com a sua própria experiência, com o seu próprio testemunho, porque ele passou por uma tempestade. Então, se hoje tu tá passando por uma tempestade, se hoje tu olha pra tua vida e te diz, meu Deus, eu não tô ouvindo a tua voz, muda o foco. O Senhor, ele tá aí, ele tá contigo, ele tá falando. Tu só não tá com os teus olhos voltados pra ele. Então, se hoje eu posso te dizer uma coisa busca conhecer o Senhor com os teus próprios olhos. A tempestade nos permite isso. Os desertos nos permitem isso. Então, hoje é isso. Um beijo e até a próxima.